Bom dia, segundo ano. Como vocês estão? Como foi o feriado de vocês? Espero que estejam todos bem. Como vocês estão encarando a matéria de geografia? Estão conseguindo entender o conteúdo? Espero que sim, tá? A nossa aula de hoje está lá no módulo 6, página 75. Módulo 6, página 75. Nossa aula de hoje é bem curtinha. E faltando uns 20 minutinhos para acabar a aula, eu vou disponibilizar um link do Meet para que vocês entrem em contato comigo, para a gente poder fazer a chamada e também para poder tirar as dúvidas de vocês, tá? Quero que vocês comentem com um ok ou com um presente embaixo dessa publicação, para que eu possa entender como uma chamada, tá? Lembrando sempre que a chamada é sempre feita no momento da aula. Então, vocês comentem um ok e um presente no momento da nossa aula, tá? Se comentarem depois da nossa aula, infelizmente a chamada não será válida, tá bom, gente? Eu sei que é complicado esse momento de pandemia, a gente assistir a aula à distância. Eu sei que não é a mesma coisa de assistir a aula online, mas é importante para que vocês consigam, além de passar de ano, consigam aprender, consigam entender o conteúdo e consigam também se desenvolver, porque é um período novo para todos nós, né? Infelizmente, nós queríamos estar tendo aula presencial, mas é um momento que exige cuidado, é um momento que exige que nós fiquemos mais afastados, mas eu peço que vocês assistam a aula no momento da aula e comentem com um ok, com um presente lá na publicação. E também que vocês entrem no link que eu vou disponibilizar para vocês, uns 20 minutinhos antes de acabar a aula, para que a gente possa tirar dúvidas e também conversar lá, tá bom? Repetindo, a nossa aula de hoje está no módulo 6, página 75. A nossa aula de hoje, gente, é um tema que é muito interessante. É um tema que fala sobre problemas urbanos. Vocês devem conhecer esse tema, devem conhecer essa realidade, porque acredito eu que a maioria de vocês more no setor urbano, né? Acredito eu que a maioria de vocês more justamente na cidade. Gente, uma observação: sem o óculos eu não consigo enxergar. Então, caso tenha um reflexo na lente do óculos, não se preocupem, tá? Porque sem o óculos eu realmente não consigo enxergar. E o texto que eu uso para ler é o texto do meu computador. Mas o texto que vai aparecer na tela de vocês é um texto que, para aqueles que não têm o livro, possam acompanhar. E também para aqueles que não estão com o livro em mãos, consigam acompanhar ao longo da aula, tá? Problemas urbanos. Logo de cara, a gente vê essa imagem aí na frente, que é uma imagem de uma comunidade. Uma comunidade que é marginalizada. Professora, que palavra pesada, marginalizada. Nossa, é uma palavra tão preconceituosa, né? Gente, a palavra marginalizada, quando ela se refere a algo preconceituoso, é porque ela é colocada numa parte informal da língua portuguesa. Porque, na verdade, essa parte de marginalizada quer dizer que ela está à margem da sociedade. Então, suponhamos que você more bem aonde fica o início de Águas Lindas, por exemplo. Professora, eu moro bem no iniciozinho de Águas Lindas, ou então, professora, eu moro bem no finalzinho de Águas Lindas. Entre, por exemplo, perto da sua casa e um espaço bem próximo fique outra cidade, quer dizer que você mora à margem. Nossa, professora, mas eu moro num condomínio que tem casas muito bonitas, não sei o quê. Gente, não quer dizer que você é marginalizado, quer dizer que você mora à margem, que você mora ali do ladinho. Vamos entender um pouco, por exemplo. Vou colocar aqui meu óculos para vocês levarem como exemplo, tá? Por exemplo, tem aqui meu óculos, né? E nessa parte da lente aqui, deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês. Nessa parte aqui da lente, tá vendo que ela é do lado da... Essa parte aqui da minha armação, tá vendo que ela é do lado da minha lente? Tem a minha lente aqui e a armação aqui, ó, em volta da minha lente. Essa parte da armação aqui que está em volta da minha lente, ela está à margem da minha lente. Por quê? Porque ela está bem, ó, cobrindo a minha lente e também bem na lateral. Porque depois dessa minha armação aqui, não tem nada para cá. Então, ela é a minha margem. É como se a gente fosse colocar, por exemplo, a margem de um texto.
a margem do caderno. Não tem o caderno de vocês? Não tem aquela linhazinha que separa até onde vocês podem escrever? Aquilo ali é uma margem. Por quê? Porque ela está no final praticamente da folha. É justamente isso que significa uma região marginalizada, que é uma região que está bem no final, bem à margem da sociedade, tá? Professor, então quer dizer que quando a gente fala sobre uma cidade marginalizada ou então uma situação marginalizada, tem que entender o contexto? Sim, porque você pode usar essa colocação numa frase informal, mas para esse caso aqui não é uma situação preconceituosa, tá? É somente uma situação onde essa sociedade, esta comunidade está à margem da sociedade, ou seja, está bem ali no finalzinho da sociedade, no finalzinho geográfico, tá? Então vamos entender um pouquinho sobre esse texto. Mais uma vez, módulo 6, página 75. Problemas urbanos. O processo urbano gera a transformação da paisagem. Com certeza, vamos entender isso. Imagine só. Há 50 anos atrás, a sua casa existia? Se existia, imagine um pouco mais. Há 200 anos atrás, a sua casa existia? Bom, se a resposta for não, quer dizer que hoje a sua casa existe e hoje a paisagem está diferente. Professora, mas paisagem não é só aquilo que a gente olha assim para a natureza, para uma vista bem bonita. Não, gente, tudo é paisagem, tá? Por exemplo, essa minha parede aqui atrás é uma paisagem, a casa de vocês é uma paisagem, a rua de vocês é uma paisagem, tudo é paisagem, tá? Então, claro que a paisagem, ela se transforma ao longo do tempo. Então, esse processo urbano, esse processo de ter cada vez mais casas, prédios, você ter essas comunidades marginalizadas, você ter essa verticalização das moradias que são os prédios, isso modifica a paisagem. Imagine só que nesse espaço aí dessa imagem, antigamente poderia ter somente árvores e hoje você não vê nenhuma árvore. Isso quer dizer o quê? Que o processo de urbanização, ele mudou sim essa paisagem. Da produção e dos modos de vida. Com a continuidade desse processo, a cidade se transforma de diversas formas. Os setores urbanos se especializam economicamente, as vias de comunicação se tornam mais racionais e mais fluidas. Ou seja, quando você tem esse processo de urbanização, além de você mudar a paisagem, você também muda a vida das pessoas. Então, por exemplo, numa cidade que você tem muito fluxo de carro, muito engarrafamento, e as pessoas trabalham muito longe de onde elas moram. E elas moram numa cidade chamada cidade de dormitórios, porque elas basicamente voltam para casa para poder dormir, descansar. Quando você tem isso, você também altera a vida das pessoas. É um processo urbano que, além de alterar a paisagem, também altera a vida das pessoas, alteram como elas vão viver e alteram como elas vão viver e também alteram, por exemplo, todo esse espaço. Porque se é uma cidade que está se desenvolvendo, uma cidade que tem bastante prédio, quer dizer que essa cidade também vai ter bastante carro. Porque antes você tinha um setor residencial, só com casas. E suponhamos que cada casa tivesse apenas um carro. Agora, em um lote onde seria apenas uma casa, você tem um prédio com 10 andares, por exemplo. E cada andar desse prédio tem um carro. Então, antes, onde você tinha essa mobilidade de só um carro, agora você tem a mobilidade de 10 carros. Então, isso também altera. O Estado precisa pensar e repensar em ruas mais largas. Aí você começa a ter aquelas obras que são super demoradas para que também consiga melhorar a situação da população. Isso também altera a paisagem, também altera aquele setor. Os problemas urbanos tendem a ser semelhantes nas cidades, principalmente naquelas localizadas nos países menos desenvolvidos. Como vocês sabem, o Brasil é um país subdesenvolvido. Nossa, professora, como assim é subdesenvolvido? Eu achei que o Brasil fosse desenvolvido. Não é não, o Brasil é subdesenvolvido. E ele ainda é um país emergente.
Nossa, professora, que nome difícil, emergente. Quando você pensa em um país subdesenvolvido e emergente, quer dizer que é um país que ele está, sim, com indústrias a todo vapor ali, conseguindo promover empregos, conseguindo promover as necessidades daquela sociedade, mas também, ao mesmo tempo, é um estado, é um país que não conseguiu ainda resolver as questões sociais. Por exemplo, as moradias de pessoas que moram na rua, de pessoas desempregadas, de pessoas que não têm alimentação em casa. Então, para que o país seja desenvolvido, ele tem que ajustar tudo isso. Ele tem que ajustar não somente a economia, mas também o lado social. E o Brasil, ele tem um déficit nesse lado social muito grande. Por quê? Porque, infelizmente, o Brasil tem essa cultura de não olhar muito para aqueles que necessitam. E a população também tem essa cultura de não olhar muito para aqueles que necessitam. Então, você tem esses problemas que são problemas parecidos nas cidades que são subdesenvolvidas. Como existe uma limitação, né, da oferta de habitação, a população passa a alojar-se em subúrbios, ou seja, regiões marginalizadas. Por quê? Um aluguel no centro é muito caro. Se é caro para uma pessoa que trabalha, imagina para uma pessoa que não trabalha. Então, ela vai cada vez se afastar mais. Então, ela vai cada vez morar mais naquela região marginalizada que está à margem da sociedade, porque lá é mais barato para se morar. Observe acima a imagem de uma favela em Buenos Aires. Olhando assim, a olho nu, você imagina que é uma favela do Brasil ou de Buenos Aires? Bom, eu olhando a olho nu assim, sem saber que é de Buenos Aires, eu acharia que é do Brasil. Por quê? Porque a situação econômico e social dos países subdesenvolvidos são muito parecidas. Então você vê que elas são até muito próximas. Você olhando assim, sem saber que é Buenos Aires, você pode falar que é perfeitamente o Brasil. E não é só o Brasil e a Argentina que são países subdesenvolvidos. Outros, muitos também são. Na verdade, pouquíssimos são desenvolvidos. O inchaço das cidades gera graves consequências econômicas, ou seja, as cidades com muitas pessoas, você tem consequências econômicas ali e sociais no país, sobretudo naqueles em desenvolvimento. Então, por exemplo, para o Brasil, se ele tem uma região, por exemplo, como São Paulo, que tem muita gente, pouco espaço, muito desemprego. São Paulo está ali tentando colocar a indústria a todo vapor, mas ele está pensando na parte social para se tornar desenvolvido. Cada vez que chega mais gente do êxodo rural, ou seja, cada vez que chega mais gente saindo lá da parte do campo, indo para a parte da cidade, em busca de empregos, em busca de melhoria de vida, cada vez que tem esse aumento, esse inchaço populacional, o Estado tem que repensar políticas públicas e repensar também em como ele vai agir naquele problema para que ele se torne desenvolvido, porque senão ele não consegue se tornar desenvolvido. Vamos avançar aqui. Entre a página 75 e a página 76, você está vendo que tem algumas crianças aqui nessa imagem. Vocês conseguem perceber onde é que essas crianças estão? Vamos ler um pouquinho sobre isso. O uso e a ocupação do solo de formas inadequadas em geral são algumas das consequências do processo de urbanização desordenada. Ou seja, imagina só, nós estamos em 2020, imagina que próximo à sua casa tem uma região bem ampla, verde, não tem casa, não tem chácara, é uma região ampla que tem só árvores e grama, enfim. Daqui a uns 5 anos, vamos imaginar o seguinte, vamos pensar o seguinte, será que essa região vai estar com várias casas ou não? Ou será que essa região será invadida? E quando essa região for invadida, será que essas pessoas vão usar bem o solo? Você pode pensar assim, ah, não, professora, elas não vão usar porque elas não têm educação, não sei o que, não sei o que. Não, gente, não é isso. Se você faz parte de uma família que não tem casa, que não tem moradia,
que infelizmente não consegue um emprego, porque é difícil. Se infelizmente você não consegue comprar a sua casa, o seu terreno, seja o que for, e essa família necessitar invadir, ela não vai tratar aquele terreno com descaso porque ela quer. Ela vai tratar aquele terreno com descaso, talvez, porque ela não tem condições de tratá-lo de uma maneira melhor. Então, por exemplo, assim que ela invadir o terreno, o Estado vai chegar lá de bom grado e vai colocar uma água encanada para ela, vai colocar um esgoto, uma água encanada, vai fazer um tratamento ali sanitário para ela, vai colocar um posto de saúde perto, vai colocar asfalto na frente. Não, ele não vai fazer isso. Então, essa família, na forma de invasão, tem que se virar naquele solo. Então, felizmente ou infelizmente, eles não vão conseguir tratar aquele solo de uma maneira correta. E quando você tem regiões, cidades que são muito grandes, que estão no processo de desenvolvimento, isso é muito comum. Por quê, gente? Porque as pessoas saem do interior ou saem da parte rural e vão para a cidade justamente atrás, às vezes, de oportunidade, às vezes atrás de um emprego, às vezes atrás de uma melhor qualidade de vida. E quando elas chegam nessa cidade, elas percebem como é difícil. E muitas delas querem voltar para a sua cidade de origem, mas não conseguem voltar. Então você tem aí os moradores que são pessoas em situação de rua, você tem pessoas que necessitam de uma ajuda do governo, pessoas que necessitam de um emprego, mas não conseguem. Então, quando você tem esse inchaço populacional, que é uma cidade que está cada vez crescendo mais, com mais pessoas, com mais necessidades, você tem um mau uso do solo. Isso é super comum nessas cidades grandes. Esses fenômenos poderão ocasionar o rebaixamento do nível freático e a extinção de nascentes, bem como enchentes mais frequentes. Então, por exemplo, se você tem nascentes que ajudam lá que ajudam a encher, por exemplo, os rios, as bacias. Quando você tem esse mau uso do solo, é comum que o solo vá rebaixando. Então, quando esse solo vai rebaixando, ele pode ocasionar até a diminuição ou a extinção, por exemplo, dos lençóis freáticos, a extinção ou a diminuição, por exemplo, das nascentes. A segregação, ou seja, a separação socioespacial, é provocada pela segregação econômica. Isso é muito importante. É notório que as pessoas com mais condições, com mais recursos, morem em regiões diferentes de pessoas com menos recursos. Isso é uma separação, uma segregação que leva em consideração a parte econômica e também a parte espacial, de espaço. Como assim? As pessoas que ganham mais, que têm mais recursos, buscam moradias, buscam conviver perto de pessoas, perto dos seus semelhantes. E as pessoas com menos recursos, elas não escolhem estar ali. Elas vão para aqueles lugares marginalizados porque elas necessitam, porque é aonde elas podem pagar. A imagem destaca uma área urbana onde a segregação socioespacial se faz presente, ou seja, lá atrás da imagem, não sei se dá para vocês verem, tem alguns prédios. E onde essas crianças estão, pode parecer um terreno baldio, onde as famílias estão acampando, ou pode parecer também um lixão. São lugares, gente, que são bem discriminados e marginalizados pela população, mas são famílias que estão em situações de necessidade. Elas não escolhem estar aí, elas estão aí por necessidade, tá? A busca da solução para os diversos problemas urbanos exige, além do planejamento material simples, o aumento da rede de serviços e ampliação de ofertas de habitações e racionalização da ocupação do solo, ou seja, a população tem que pensar, não só a população, mas o Estado tem que pensar que você ter uma cidade, você ter um espaço urbano, ele é atrativo para aquelas pessoas que estão buscando novas oportunidades. E não são pessoas somente do campo, pode ser pessoas até daquela própria cidade, ou pessoas que estão vindo de outros países, enfim.
Quando você tem um centro urbano com muitas indústrias, aquilo é atrativo e aquilo chama a atenção para pessoas que querem situações novas. E quando você tem isso, você tem problemas estruturais, problemas urbanos, problemas populacionais, que o Estado deve conter e também deve ter alguma forma de organizar aquele espaço. Então, como assim? Se o Estado está vendo que tem muitas indústrias crescendo e que aquele lugar está crescendo, ele pode pensar o quê? Em setores habitacionais para as pessoas que vão vir trabalhar. Ou então separar um espaço, separar um terreno, lotear o terreno, enfim, são suposições que a gente faz de uma maneira até utópica, né, na cabeça, pensando que isso poderia ajudar toda a população, mas sabemos que a realidade é diferente, sabemos que a realidade de lugares que estão com indústrias, lugares que estão sendo novos, atrativos, tem sim esse inchaço populacional e também essa necessidade de políticas públicas. Para resumir, a gente tem que entender o quê? Que os problemas urbanos, eles nascem das necessidades e também nascem das faltas de oportunidade das pessoas. Por quê? Quando você tem uma região urbana, você, além de ter uma alteração na paisagem, você também tem pessoas que vão para aqueles lugares em busca de empregos, muitas vezes não conseguem, ou as pessoas que conseguem os empregos pagam muito pouco, elas têm que buscar moradia e também buscar se estabelecer em regiões marginalizadas, ou seja, que estão à margem, regiões mais baratas, e com isso acaba tendo uma segregação. Pessoas que ganham mais moram em bairros X, pessoas que ganham menos moram em outros bairros, e pessoas que não ganham nada, que mal conseguiram uma alimentação, que não conseguiram emprego, vão para regiões ainda menores. Ou seja, igual você tem nessa imagem aqui dessas crianças brincando nesse espaço que a gente não sabe se é um terreno baldio ou se é um lixão. Gente, espero que vocês tenham conseguido entender a aula. A nossa aula de hoje foi essa. É um conteúdo muito bom de você entender. Você vê que a gente leu basicamente e explicou basicamente 2 páginas, mas é um conteúdo que você consegue perceber diversas situações, você consegue perceber diversas coisas, porque é um conteúdo que faz parte da nossa realidade, né? É um conteúdo que você consegue presenciar e vivenciar ali pessoalmente, porque você consegue ver pessoas que estão na cidade, pessoas que têm bons empregos, pessoas que têm empregos medianos e que precisam se deslocar muito dos seus empregos para as suas casas, e pessoas que não têm emprego nenhum, que dependem às vezes de um vizinho, ou quando elas não têm nem casa, elas moram na rua. Então são problemas estruturais, desculpa gente, dos países subdesenvolvidos, dos países emergentes, que se preocupam com as indústrias, se preocupam com esse desenvolvimento industrial, mas não se preocupam com a questão social. Enquanto eles não se preocuparem com essas 2 questões, industrial e social, eles não se tornam desenvolvidos. É isso, gente. Obrigada pela aula e tchau.